Poder hoje, nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos falar um pouco sobre os dons espirituais. A gente sabe que é um assunto longo, muito detalhado, e a gente resume, né? Só para a gente ter um entendimento. E você vai se aprofundar nessa busca, nesse conhecimento, não se basear só naquilo que nós estivermos falando aqui. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Nós vamos ler esses textos. Deixa eu dar um play aqui. Amém. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Está aqui, né? Ora, a diversidade de quê? De dons. Mas quantos são os espíritos? Só um é o espírito, né? A diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Próximo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é quantos? É só um, é o mesmo. Pode passar. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora nós vamos ver, Vamos ver até o 11. Vai passando. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for o quê? Útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, ele opera todas as coisas, repartindo a cada um como ele quer. Amém? O que nós vamos entender? É só um Espírito. É só um Deus. É só um Senhor sobre a nossa vida. E, amados, quando a gente pensa nos dons espirituais, a gente vai pensar para quê que nós precisamos desses dons, Eu anotei algumas coisas, Os dons espirituais, eles são distribuídos para a igreja com um propósito, Existe um desejo. A Bíblia fala que é para que seja útil, ao corpo de Cristo, para que seja útil à igreja. Então, quando Deus ele entrega os dons espirituais, ele tem um propósito. E o propósito é para que esses dons eles venham fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida, edificar a nossa vida espiritual, para que, uma vez nós edificados, nós sendo uma vida fortalecida, nós possamos atrair outras pessoas para conhecer esse evangelho, para conhecer a Jesus, amém? E eu preparei aqui um material que eu quero dar de uma forma mais específica para você, dentro dessa palavra que nós lemos, Aí nós vamos fazer assim, nós vamos pegar, todo esse capítulo e nós vamos resumir, Nós vamos ver aqui, quais são os dons espirituais e nós vamos agregá-los em grupos, Nós vamos ver como é que eles são divididos dentro desses grupos, Então, primeiro, o que é dom espiritual? É uma capacitação dada por Deus a cada um de nós para aquilo que for útil, É uma instrução, é algo que nos habilita a fazermos coisas por meio desse Espírito Santo
para edificar o corpo de Cristo, para ajudar as pessoas. Amém? Então, nós vamos dividir eles em 3 grupos. Aí vocês vão anotar algumas coisas. Cadê as canetas? Cadê as agendas dos estudiosos? Vamos lá? Quem não trouxe caneta, vai tentar gravar aí na mente. Então, os dons espirituais, eles podem ser divididos em 3 categorias, né? Eles podem ser divididos em 3 categorias. A primeira categoria, né, que os dons eles são divididos, nós chamamos dons de revelação. Nós vamos agregar 3 dons dentro dessa categoria dom de revelação, tá certo? Então, o que é um dom de revelação? Ela está dizendo, revela algo, né? Traz à tona algo. Então, nós vamos fazer essa divisãozinha bem para facilitar o seu entendimento, tá certo? Então, os dons espirituais são divididos em 3 categorias. A primeira delas é o dom de revelação. E a segunda categoria são os dons de poder. Poder, que significa os dons de poder? É aqueles que realizam algo. É aqueles que fazem algo. Acontece algo através dos dons de poder. E a outra categoria, nós chamamos de dons vocais ou inspiracionais. Dons vocais ou inspiracionais. E o que esses dons fazem? Eles falam algo, já está dizendo, é um dom vocal. Ele libera algo por meio da fala, tá certo? Então, são 3 categorias, e essas categorias, elas incluem, cada uma delas, elas são subdivididas em 3 partes também, tá certo? Então, vamos lá? Antes de nós entendermos mais sobre os dons, eu quero dizer para vocês que existe uma diferença entre dons e talentos. Às vezes a gente diz assim para a pessoa, nós temos alguém cheio de talento. Só que às vezes nós estamos nos referindo aos dons espirituais. E às vezes nós dizemos que as pessoas têm muitos dons, quando na verdade nós estamos nos referindo a talentos. Então, o que é talento? Talento é o que a Mayra está desenvolvendo ali, tocando. Ela tem um talento, que é algo natural, que ela aprende. Algumas pessoas, já falaram que aprenderam a tocar instrumento de uma forma sobrenatural. Ninguém ensinou, elas foram lá, começaram, desenvolveram, E algumas pessoas até dizem que essas pessoas elas são autodidatas, são pessoas que têm uma capacidade de aprender sozinha algumas coisas, Mas o dom de tocar violão é um dom natural, De tocar instrumento, teclado, o dom de cantar não é um dom, na verdade, é um talento, Você tem um talento, você desenvolve um talento, E esse talento que você tem de cantar, de tocar, de desenhar, e outras coisas mais, eles podem ser utilizados de forma espiritual, entendeu? Para o bem da igreja, para o bem do corpo de Cristo. A Mayra usa o talento que ela tem de tocar para que a igreja, seja abençoada. Ela usa de uma forma espiritual para tocar as canções que glorificam ao Senhor. Mas isso aí não é um dom, é um talento, tá certo? Você pode fazer um desenho, Às vezes os meninos fazem aquele desenho de cara de leão, faz desenho de tocha de fogo, de labareda, Tudo são talentos que a pessoa tem e elas utilizam para a glória de Deus, de forma espiritual. Elas usam para edificar a igreja, mas não são dons, são talentos, tá certo? O que são dons? Dons é algo que você recebe, de forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural. Não é natural, eu poderia dizer não é normal, É aquilo que você recebe de uma forma sobrenatural.
Você está entendendo o que eu estou falando? Você está prestando atenção? Amém? Preste bem atenção, que às vezes alguém diz assim, o que é ter uma pessoa na igreja falando em língua, o que é aquilo? Né? Aí você olha, eu estava na igreja, alguém se levantou, começou a dizer algo para a igreja, falou o nome de alguém, liberou uma palavra. Então, isso se trata de um dom. E os dons, eles são realizados de uma forma sobrenatural. Amém? Então, vamos lá, vamos voltar, vou repetir. Né? Os dons espirituais são divididos em 3 categorias. O dom de revelação, que revela algo. O dom de poder, que realiza algo, faz algo. E o dom vocal inspiracional, que dizem algo. Amém? Então, quais são os dons de revelação? Quais são os dons de revelação? São 3. Eles estão impressos aqui, nessa carta de 1 Coríntios, né? E fala bem aqui no versículo 8. Ele diz assim, porque a um, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou do conhecimento. E ao outro, pelo mesmo Espírito, né, o dom da fé. Mas um dos dons que são separados para dom de revelação é o de discernimento de espírito, que ele está lá mais na frente um pouco, tá certo? Então aqui, 3 dons de revelação: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Se você quiser anotar, anote, senão você marca aí na sua Bíblia. O discernimento de espírito está no versículo 10. Tá certo? Mas ele entra nos dons de revelação. A outra categoria, que são os dons de poder. Nos dons de poder está o dom da fé, o dom da operação de milagre, ou dom de operação de maravilhas e dons de curar. Tá certo? Todos eles estão dentro desses versículos que eu li para você. Tá? E a outra categoria, né, de dons espirituais, anotei aqui tudinho, é os dons vocais ou inspiracionais. Quais são esses? Profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Eu enrolei vocês um pouco, vocês estão entendendo? Para vocês verem que os dons espirituais a gente tem que entender bem direitinho, tá certo? Para a gente não falar, eu digo assim, hoje eu falei com os líderes, eu disse, olha, estudem bem a lição de hoje, para a gente não ficar ensinando coisas que a gente nem sabe. E ensinando, às vezes, de forma errada. Então, a gente precisa estudar um pouquinho para poder trazer o entendimento para a igreja. Isso aqui é a parte teórica, mas bom mesmo é quando a gente está, né, utilizando os dons de uma forma prática. Amém? Então, a palavra de sabedoria, que está dentro do dom de revelação, o que significa? O dom de sabedoria, ele nos dá uma revelação, né, daquilo que está na mente de Deus. Algo que está no coração de Deus. Você vai revelar. Abra sua Bíblia em Atos 11, e o versículo 1. Isso aqui já é no Novo Testamento. Mas nós temos outros do Velho Testamento. Você vai falar agora sobre o dom de sabedoria. Atos capítulo 11, e o versículo de 1 a 18. O que tem nesse texto? Diz assim, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Aí vamos só passando. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando, preste atenção, estando eu orando na cidade de Jope,
eu tive num arrebatamento dos sentidos o quê? Uma visão. Eu via um vaso como um grande lençol, atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu a segunda vez: não chames tu de comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me quem? O Espírito, que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia homens a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles quem? O Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Amém? Nós vemos todo esse trecho, amados. Esse trecho, ele revela da parte do Senhor uma palavra de sabedoria, uma palavra que foi dada a Pedro. E Pedro, foi toda uma trajetória. Você viu como foi que aconteceu com Pedro, né? Pedro, ele não queria se envolver, não queria comer algumas coisas, não queria se envolver com algumas pessoas. Então Deus começa então a trazer algo ao coração de Pedro que ele não estava entendendo, né? Ele estava vendo com os olhos naturais, ele precisava de algo espiritual para que ele pudesse compreender. E o próprio Deus, por meio do seu Espírito, ele traz uma visão a Pedro. Quem de vocês aqui já teve uma visão para que Deus pudesse confirmar algo? Para que Deus pudesse revelar algo? E Deus começa então a mostrar para Pedro, né, algo que estava no reino espiritual, algo sobrenatural que ele precisava para poder realizar a obra do Senhor aqui na terra. Essa é uma das questões que nós colocamos como dons de revelação, mas também no Velho Testamento, Noé teve essa experiência, quando Deus falou com ele e ordenou que ele fizesse uma arca. E Deus foi dando todas as medidas e foi dizendo tudo como deveria ser feito. Em algum momento da sua vida, você pode receber esse dom espiritual, né? Algo que você desconhecia, algo que você não sabia, que você não entendia, mas que o próprio Deus falou com você. O próprio Deus trouxe revelação ao seu espírito. E às vezes é muito complicado você explicar essas coisas para alguém. Porque às vezes quando a gente fala aquilo que o Senhor ele fala conosco, ele traz ao nosso coração,
as pessoas têm uma tendência de desconfiar, de achar, mas será se foi Deus mesmo? Será se Deus falou? Será se isso é verdade? Entendeu? Então a palavra de Deus mostra claramente através da experiência de Pedro como Deus ele se revela de uma forma sobrenatural para que um objetivo dele, para que um propósito dele se cumpra aqui na terra. E não somente Deus fez isso na vida de Pedro, aconteceu na vida de outras pessoas. Nós vemos momentos que Deus se revelou a Paulo, momentos que Deus se revelou a outros discípulos, e nós vemos ainda hoje Deus se revelando a homens e mulheres de Deus. Amém? Então, isso trata-se de uma palavra de sabedoria, de conhecimento, quando a gente traz uma revelação de algo que está guardado no próprio Deus. Que só Ele sabia e Ele trouxe a luz, e Ele trouxe a palavra para que nós pudéssemos entender. O outro dom que está relacionado com os dons de revelação é a palavra do conhecimento. O dom do conhecimento, ele traz uma revelação de coisas do presente ou do passado. Você já viu alguém chegar e revelar algo na sua vida que só você sabia? Né? Alguém chega e ela coloca a mão sobre você e ela te diz algo que só você sabia. Ela traz algo que aconteceu com você anteriormente, ou ela pode mostrar o que está acontecendo agora na sua vida. Então, essa é uma palavra, né, chamada a palavra do conhecimento. Em algumas traduções fala a palavra da ciência ou de ciência. Então, aqui fala sobre a palavra do conhecimento. Ela revela algo, né, sobre o seu passado. Nós temos uma experiência na Bíblia, né, que fala sobre Saulo e Ananias. Quando Deus falou com Ananias e ele ordenou que ele fosse até aquela rua X, para que ali ele tivesse um encontro com Paulo, né, para que Paulo pudesse ser curado quando ele passou por aquele processo de cegueira, quando ele caiu do cavalo. Então ali aconteceu através de um dom do conhecimento. Deus revelou algo que havia acontecido com Paulo. Deus mandou que aquele homem fosse até Paulo, para que Paulo pudesse ali receber aquele milagre. E fosse testificado que era o próprio Deus que estava mandando. Tanto que Deus disse assim, olha, tu vai na rua X. E eu até falei sobre essa experiência, que por duas vezes assim, que marcaram mesmo, nessas duas vezes aconteceu com a Carliane, né? Aconteceu comigo em relação a Carliane. Eu recebi uma instrução de Deus espiritual. Uma vez eu estava no meu trabalho, eu tinha feito um exame aqui no hospital, no pronto-socorro aqui da Cristóvão. Eu tinha feito um exame e eu vinha do meu trabalho, eu trabalhava no Cordeiro, eu vinha todo dia para cá. Eu estava ali na casinha do AB. E quando eu vinha, eu disse, eu acho que eu vou logo direto. Eu vou lá no pronto-socorro pegar meus exames. Aí, quando eu desci lá no pronto-socorro, que eu estava no balcão, eu me virei, eu olhei uma porta entreaberta e eu vi assim um lado de uma criança com uma farda, igual da casinha do saber. Aí eu espichei minha cabeça assim, olhei melhor o acontecido. A gente tinha sofrido um acidente na escola. Lá na escola dela tinha tipo uma plataforma assim, e ela caiu com a testa na plataforma, na quina, né, da plataforma, e abriu o cílio, abriu tudo isso aqui da Carliane, chegou o osso, estava aparecendo. Na época pegou 7 pontos. E o meu irmão estava muito aflito, ele não tinha me avisado. Não é como agora, tem um celular. Tu liga, fulano, né? Olha aqui, aconteceu isso, vem para cá. Amados, e o Senhor, Ele me levou. Havia esse exame, eu não estava programada para ir buscar, eu decidi ir buscar. Eu disse, eu vou buscar logo meu exame, vou aproveitar. Vou descer lá e volto. E quando eu cheguei lá, a Carliane estava nessa situação e eu pude tomar a frente, socorrer e cuidar para que ela pudesse ali ser cuidada no hospital. E eu achei aquilo assim sobrenatural. Foi o próprio Espírito de Deus que me conduziu, que me levou, né? E a outra situação
Foi uma vez, a Carliane estava numa fase bem difícil e ela estava num processo espiritual muito complicado, aquela fase que o adolescente está querendo ir para o mundo, está querendo estar na igreja, está muito dividido. E eu tinha tirado ela da escola, coloquei ela em outra escola. E eu cheguei em casa, eu tinha mandado um jantar para ela fazer. E a menina que estudava junto com ela me falou que ela já tinha ido para casa, umas 5 da tarde. Eu cheguei em casa, era à noite, já 7. E quando eu cheguei em casa, ela não estava. E quando eu vi aquela comida em cima da mesa, do jeito que eu mandei, aquilo veio dentro de mim e testificou dentro do meu espírito. Vai na casa de fulano, ela está lá. Eu nunca tinha ido nessa casa, não sabia onde era. E eu saí de casa com aquilo na minha mente. E eu fui direitinho na casa. Eu não sabia onde era, eu me informei, perguntei onde era a casa da pessoa. E fui na casa da pessoa. Quando eu cheguei na casa da pessoa, a Carliane estava lá. E a pessoa demorou muito a abrir a porta. Eu pensei, acho que eu me enganei. Né? A Carliane não está aqui. Aí, quando a pessoa abriu a porta, ela abriu a primeira janela, eu vi ela com os olhos inchados de chorar. Aí, logo veio a outra, que eram duas que moravam juntas, a Elane e a Márcia. Elas compartilhavam kitnet. E, quando eu olhei as duas chorando, aí eu disse, o que aconteceu? Ela disse, a Carliane está aqui. E a Carliane estava lá no quarto delas, numa situação muito complicada, chorando, tipo... uma pessoa fica um pouco surtada. E quando ela me viu, ela me agarrou, começou a chorar, tipo naquele choro compulsivo, me pedindo perdão, me dizendo que nunca mais ela ia errar, que ela tinha ouvido uma voz quando ela vinha dentro do ônibus, dizia para ela cortar os pulsos, dizia para ela cortar o cabelo, e a única coisa que ela teve foi o impulso de ir para a casa que a Elane morava e procurar as meninas. Eu estava no trabalho, ela não quis ir lá comigo. Quando eu cheguei em casa, o Senhor me mandou ir lá com ela. E sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá? A Carliane se converteu de todo o coração. Nesse dia, a vida dela foi transformada. A partir daí, a Carliane evoluiu para aquilo que hoje ela é em Deus. E eu percebi ali que foi algo totalmente espiritual. Foi o próprio Deus que me conduziu na direção daquela casa. Foi o próprio Espírito Santo que me falou. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas totalmente guiada pelo Espírito. Sabe, isso foi uma experiência mesmo assim muito forte na minha vida. Até hoje eu nunca esqueci. Eu tive outras experiências, mas estou falando dessa. Sabe, então Deus ele traz ao teu espírito, ele traz uma revelação, algo que está oculto para você, mas que Deus ele sabe e ele traz ao teu coração. Às vezes a revelação é para nós mesmos, às vezes a revelação é para outra pessoa. Às vezes Deus chega, ele te revela algo e você fala para aquela pessoa e vai testificar no espírito da pessoa que aquilo que você está falando era algo que ela estava esperando, era algo que ela estava preocupada acerca daquilo, era algo que ela tinha feito, era algo que ela precisava fazer, é alguma coisa que Deus vai mostrar. Então, amados, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa dos dons espirituais. Porque a nossa vida, ela não é uma vida normal. Não adianta você ser crente e querer viver normal. A nossa vida, ela é uma vida hoje que ela é voltada para o sobrenatural. Você, por meio das coisas de Deus, por meio dos dons espirituais, você paga a conta. O dinheiro chega na sua mão, Deus lhe diz como é, Deus lhe mostra como é, Deus abre uma porta, Deus fala com alguém a respeito de você. Quantas pessoas já testemunharam, pastor, eu estava em casa e eu tinha orado, e alguém bateu na porta e disse, olha, o Senhor mandou eu vir aqui. Né? Deus usa os seus dons espirituais para falar com alguém, para trazer alguém até nós. Às vezes é um livramento que Deus quer dar para nós, sabe? E o outro dom espiritual que é ligado à revelação é o dom do discernimento. Sabe, quando nós discernimos, nós estamos discernindo, esse dom, ele é chamado dom de discernimento de espírito, é quando nós conseguimos discernir o mundo espiritual,
aquilo que acontece no reino espiritual. Você tem uma visão do reino espiritual. Ou então você tem um discernimento de algo que alguém está fazendo. Às vezes uma oração que não é de Deus. Às vezes o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência quando aquela jovem seguia ele. Aquela jovem, ela falava para ele, né, se referindo a ele como homem de Deus, dizendo coisas aparentemente de Deus. Mas Paulo foi discernindo que aquela moça ela era usada pelo demônio. Então, só para nós poder testificar, abra sua Bíblia, né? Em Atos 1:16. É Atos 1, eu acho que sim. Esse versículo não está correto. Mas abre aí, Atos, deixa eu abrir aqui na minha. Deixa eu abrir logo aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é esse. Eu vou só citar, depois eu pego a referência. Aonde Paulo ele era seguido por aquela jovem. Se aí os estudiosos da Bíblia puderem aí já achar e colocar para mim. Amém? Assim que vocês encontrar. Então, quando você tem um discernimento de espírito, né, algo é revelado no reino espiritual. Eu estava lendo o livro do Kenneth Hagin, e ele conta a experiência que ele estava orando, e eles fizeram uma fila de pessoas para vir receber a imposição de mão e oração, e trouxeram um rapaz que estava completamente louco. E quando ele olhava para aquele jovem que estava se aproximando para receber a oração, ele disse que ele via no ombro daquele jovem um macaco. Era como se aquele macaco ficasse liberando palavras na mente daquele jovem. E aquilo trouxesse para ele a perturbação, a loucura. E então ele discerniu, ele teve uma visão do reino espiritual. E quando aquele jovem chegou próximo dele, ele pôde fazer uma oração com entendimento dentro daquela situação. E ele expulsou aquele demônio que estava causando a loucura naquele jovem. E aquele jovem ficou completamente curado. Foi restaurado imediatamente. Então, existem muitas situações que você discerne. Às vezes nós estamos orando por uma pessoa endemoniada, né? Eu já tive esse discernimento. De estar orando por uma pessoa endemoniada, né? Aparentemente endemoniada. E quando eu começo a orar, Deus diz assim para mim, ela não está endemoniada. Ela não está endemoniada. E aí a gente percebe que às vezes aquela pessoa está fingindo uma possessão, está fingindo. Às vezes é a bebida. Nós já oramos em pessoas bebidas, embriagadas. Aí a gente vai colocar as mãos, a gente sabe que aqui dali, né? Claro que o demônio está interferindo, mas aquilo não se trata de uma possessão demoníaca. A pessoa está ali embriagada, está repetindo aquelas palavras, né? Por causa da situação que ela está. Eu lembro de uma irmã que uma vez ela compartilhou comigo. Ela disse, pastor, eu fui numa igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor colocou a mão sobre mim. Aí quando ele colocou a mão sobre mim, eu rodei assim. Quando eu rodei, ele me segurou e começou a expulsar o demônio. E ela disse que eu não estava endemoniada, mas eu deixei ele fazer aquela oração. Ela ficou tipo com vergonha de dizer que não estava endemoniada, de tirar a mão ou de fazer alguma coisa. E ela disse que ele insistiu, dizendo, qual é o teu nome? Né? E começou a insistir. E ela disse, pastora, quando eu me vi, eu estava respondendo, estava perguntando, inventando o nome do demônio. Não fosse verdade, ela disse, mas eu não estava endemoniada. E ela disse, eu fiquei muito assim impressionada dele não ter discernido. E ela me disse o nome do pastor, era um grande homem de Deus. E ela disse, ele não discerniu.
que não se tratava ali de uma possessão, não estava endemoniado, estava consciente, né, de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o discernimento de espírito, aqui como é 16, eu engoli um do Atos, Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o quê? O espírito de adivinhação, senhores, paz. Esta, seguindo a paz, são servos do Deus Altíssimo. Olha como o demônio estava ali, como quem elogia, como quem realmente são grandes homens de Deus. Mas Paulo, ele estava discernindo. Ele, dentro dele, ele sabia que aquilo que ela estava falando não vinha de Deus. Passa aí. E isto fez ela por muitos dias, né? Quando ela estava ali atrapalhando Paulo, né? Ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo começou a se perturbar, né? Com aquilo começou a incomodar. Então ele voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu dela. Vocês entenderam como às vezes o inimigo engana? Engana dizendo: ah, você é muito de Deus. Ah, eu acho tão bonito, né? Como você ora, aquilo que você fala, você é muito de Deus. E às vezes a gente pega e pensa que alguém que tem muitas boas intenções com a gente, e a gente acaba percebendo que aquilo não é de Deus, quando a gente tem o discernimento. Então a gente precisa orar. A gente precisa orar por discernimento. Às vezes você vê uma pessoa orando, às vezes você vê uma pessoa gritando, às vezes a pessoa ela está, entendeu? A gente tem que discernir se aquela oração, aquela euforia é algo mesmo espiritual da parte do Senhor, se ela apenas está impactada emocionalmente por causa da unção, da ação do Espírito sobre ela, se é algo natural da mente, da emoção, ou se é algo demoníaco. A gente tem que saber separar, entendeu? Não é normal você, uma pessoa assim está na igreja, já é convertida. Eu já vi muito isso no nosso retiro. E aquela pessoa, mesmo sendo convertida, ela começa a ter algumas reações e ela fica, cai no chão, sai tipo uma cobra, tipo uma serpente, se enrolando, entendeu? E começa a ter alguns gestos e a gente olha assim, meu Deus, é muito estranho, não tem a beleza do Espírito sobre o corpo daquela pessoa, entendeu? Aí você olha assim, você vê que não se trata de algo de Deus, não é algo divino. Você percebe que tem uma força que está oprimindo aquela pessoa. E às vezes a gente precisa discernir, porque aquela pessoa precisa ser liberta. Ela precisa ser liberta daquilo ali. Aí ao invés da gente só, que lindo, fulano estava cheio de Deus, vá lá e ordene aquele espírito que saia. Deve ter sido muito, tipo assim, impactante você ver o apóstolo Paulo se virar para uma jovem que ela diz assim, olha, eles são filhos de Deus, eles são homens de Deus, e olha... Aí ele se virar e dizer para o espírito demoníaco sair dela. Quantas pessoas devem ter dito, como é que ele tem coragem, uma moça de Deus, falando que eles são de Deus, e ele manda o demônio sair dela? Então é necessário que a gente saiba discernir. Sabe, às vezes nós temos que discernir o ambiente. Eu tenho uma sensibilidade muito grande quando eu estou ministrando a palavra, assim, normalmente nos cultos, quando tem um espírito de oposição dentro da igreja. Sabe o que é um espírito de oposição? É você está orando ou você está ministrando uma palavra, você percebe que a igreja está recebendo aquela palavra, mas você percebe que no reino espiritual, dentro do ambiente espiritual, tem algumas forças que estão se opondo àquilo que está acontecendo. E às vezes a gente está no altar, mas a gente não está conseguindo liberar tudo. E às vezes a pessoa que está aí sentada não está conseguindo receber tudo. Aquilo que o Senhor está querendo entregar. Porque às vezes no meio da igreja tem pessoas, e às vezes são pessoas que têm autoridade, e às vezes são pessoas até que desenvolvem uma função espiritual dentro da igreja, mas que dentro delas elas se opõem àquilo que está sendo ministrado. Aquilo que o Espírito está trazendo.
ela às vezes não está aceitando a palavra de Deus, às vezes a palavra de correção, a pessoa está rejeitando uma correção, às vezes é uma palavra sobre algum ensinamento que confronta a pessoa, ela começa a resistir àquele ensinamento, e às vezes a pessoa se levanta dentro dela de uma forma tão grande, e às vezes não é só uma, é mais de uma pessoa que está fazendo aquilo, que o ambiente começa a ficar um ambiente pesado. E é preciso, às vezes, a pessoa que está ministrando ter sabedoria em como ela vai conduzir essa reunião, em como ela vai conduzir essa palavra, para que aquilo que o inimigo está fazendo não traga algo ao teu coração de quem está ministrando a ponto de nos tirar do foco. Às vezes você está ministrando aqui no altar, quando a gente está ministrando no altar, não é fácil, gente. Às vezes você olha para dentro da igreja, você percebe pessoas que você sabe claramente que elas estão a ponto de manifestar. Mas se é uma pessoa que entrou, pessoa que tem problema, que não é bem com Deus, que está desviada, que nem recebe o Senhor, aí você você continua, mas quando você percebe que é um obreiro, quando você percebe que é uma pessoa que já exerce uma função espiritual, é uma pessoa que tinha que colaborar com você, é uma pessoa que tinha que estar intercedendo para que aquilo que você está ministrando na igreja aconteça da melhor forma. Aí você começa a perceber que aquela pessoa, ela está dentro dela levantada contra aquilo que está acontecendo dentro da igreja. Entendeu? Aí, às vezes, a gente acaba encontrando os nossos olhos com os olhos dessa pessoa e a gente percebe que há uma aversão, né, que algo que está naquela pessoa está se opondo àquilo que está sendo ensinado. E se a gente não tiver um pulso firme, se você não souber ser guiado por Deus naquele momento, você vai se sentir intimidado. Você sabe que, às vezes, o diabo, a função dele é nos intimidar. É intimidar o pregador, é intimidar os obreiros, as pessoas que estão fazendo a obra, é intimidar a pessoa que está alegre. Às vezes você está feliz no culto, está glorificando, aí você se vira para alguém. Meu Deus, a pessoa está a ponto de voar em você. Está a ponto, entendeu? A pessoa está incomodada com aquilo que está acontecendo na sua vida, com a sua alegria, entendeu? Você está cheio da presença e alguém está incomodado. Aí aquilo é como se acaba com você. Você já teve uma experiência dessa? Eu já tive muitas vezes. Deus está tão eufórico, aí, Jesus, toma conta. Deixa eu ir com a minha alegria para o lado daqui. Né? Porque para cá não está bom. Entendeu? Aí, pessoa que julga a sua forma de adorar. Tem gente que gosta de adorar pulando, tem outros que gostam de adorar sorrindo, tem outros que caem no chão, outros que se ajoelham. E enquanto a gente está naquele mover, tem pessoas que olham para a gente assim, quase com desprezo. Não sei para que isso. Você já viu isso acontecer? Aqui não acontece, né? Todo mundo cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe, a pessoa que se incomoda. E nós precisamos entender que os dons, amados, eles não são só para edificar a igreja, é para nos edificar também. Você pode ficar feliz com eles. Você pode ficar feliz em Deus te dar uma palavra de sabedoria para abençoar a igreja ou para abençoar a vida de alguém. Você pode ficar muito feliz porque alguém te deu uma palavra de conhecimento para você ajudar alguém, para você revelar algo para alguém, para você mostrar algo para alguém. Tanto na palavra de revelação, né, da palavra de sabedoria, de conhecimento, você revela, o discernimento de espírito também você revela. Olha, o Senhor me mostra tal coisa. Eu já tive visão na igreja. Eu já tive visão de momento de oração, da gente estar pregando. Eu fechar os meus olhos assim, e Deus me mostrar, está acontecendo isso, tal coisa. Aí, parece, é um impacto que você tem, é uma visão que você tem de algo, e às vezes você vai até uma pessoa, porque o Espírito Santo já te mostrou algo sobre aquela pessoa, e você vai lá, e você vai dizer para aquela pessoa, você vai tocar nela. E aquilo que você disser, se a pessoa recebe, se a pessoa decide trazer para si, a partir daquele dia ela vai ser vitoriosa.
ela vai ter autoridade sobre tudo aquilo que ela precisa desenvolver. Sabe, a outra coisa também, que são os dons de poder, é o dom da fé. Amados, tem a fé que ela vai te levar à salvação, né? Tem a fé que ela vai te levar a executar algo. E qual é essa fé que ela é considerada um dom do Espírito Santo? Né? É aquela fé, diz assim, o dom da fé é um dom do Espírito Santo para o crente, para que este possa receber milagre. O dom da fé é para uma bênção sobrenatural, como a de Abraão, de Isaac, de Jacó. Qual foi a bênção de Abraão? Ele tinha uma esposa estéril. Ele se tornou nosso pai na fé. Então Deus, Ele dá, todos nós temos uma medida de fé. Todos nós. Mas a fé como dom, ela é algo que ela vem com mais intensidade. Ela vem para a realização de algo sobrenatural. É um acontecimento sobrenatural. É algo específico que Deus vai operar na tua vida por meio da fé. Dessa fé que vem como dom. Entendeu? Não somente, né, para você, mas para você edificar a igreja com essa fé. Então aqui nós temos aqui Gálatas 3:5. Vamos ver o que está escrito. Gálatas 3:5. Aquele que vos dá, é o versículo 5. Gálatas 3:5. Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela fé. Amém? Então são obras. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre nós, milagres sobrenaturais, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Essa fé, a Bíblia identifica ela como um dom. O outro dom de poder é a operação de milagres. O que a operação de milagres ela faz? O dom de milagres é o dom dado ao crente para que este possa operar o quê? Milagres. Nós vemos algumas passagens na Bíblia de pessoas que foram usadas por Deus para operar milagres. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, bora ver aqui no Velho Testamento, e o versículo 9. No Velho Testamento, 2 Reis 2:9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Continua. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe dera, que dele caíra. E o que ele fez? Feriu as águas e disse: aonde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, o que aconteceu com elas? Se dividiram em duas. Então Eliseu
passou. Amados, isso aí é operação de milagres e de prodígios e de maravilhas. João 2, versículo 1. João 2, versículo 1. Mais um exemplo. Vamos terminar. É um assunto muito grande, a gente fica resumindo. João 2, capítulo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, vai passando. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. Então levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, ela estava feita em quê? Vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os servos que tinham tirado a água. Então chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom? Aí foi o quê? Uma operação de milagre. Amém? Primeiro milagre que Jesus fez na Bíblia, no Novo Testamento. Amém? Amados, para finalizar, nós vamos ver a última classe, a última categoria dos dons. Ainda tem o dom de curar. O dom de cura, eles são dados, o dom de cura é mais de um. Está dizendo dons, está no plural. Por Deus, visando a cura sobrenatural da enfermidade, sem meio de qualquer origem. O propósito do dom é libertar os enfermos e destruir as obras do diabo no corpo humano. Amados, mas como aqui a Bíblia fala de dons, não é só de um dom. Existe um dom, dentro desse dom de curar, existe uma forma de curar que ela é sobrenatural. Você coloca a mão sobre o enfermo, ele é curado sem Dorflex, ele é curado sem antibiótico, ele é curado de uma forma milagrosa, sobrenatural. Mas como a Bíblia inclui as outras formas de cura, uma pessoa pode ser curada, né, através da ciência, através de medicamentos, através de tratamentos que são dados por médico, pela medicina e pela ciência. Então, a cura, não importa a origem, ela é divina. Amém? Não importa a origem, ela é divina. Mas quando você toma um remédio, você entende que Deus usou o médico, Deus usou o medicamento, Deus usou a ciência para a cura. Mas quando alguém é curado de uma forma sobrenatural, nós entendemos que Deus operou de uma forma sobrenatural para curar alguém de um mal. Tem males, por exemplo, uma pessoa está num estado terminal de uma enfermidade, né? Muitas pessoas com estado terminal de câncer, aí alguém vai lá e ora, e a pessoa é curada. Não tinha mais remédio nenhum, não tinha mais nada que pudesse ser feito humanamente por aquela pessoa, mas ela foi curada de uma forma sobrenatural, por meio dos dons de cura. E esses dons nos são dados para a edificação da igreja. Para finalizar, nós temos dons vocais ou inspiracionais. Primeiro, dom de profecia. O que é o dom de profecia? É um dom que ele é feito através de um pronunciamento ou uma expressão vocal sobrenatural, no idioma conhecido. E ele é dado para a igreja para edificação, para consolo e exortação. Ele pode ser usado dentro de uma pregação, tipo, eu estou pregando, mas aí, de repente eu paro e eu digo: Luan, o Senhor manda eu te dizer tal coisa. Então, é uma forma de liberar uma profecia no meio de uma pregação, né? A profecia pode ser liberada no meio de um ciclo de oração, no momento de busca. Deus pode levantar uma pessoa
para estender a mão de uma forma compreensível e falar algo espiritual para essa pessoa que venha consolar. Pode ser um consolo, uma palavra de consolação. Deus, ele pode chegar e ele pode dizer, olha, o Senhor está te dizendo que hoje cessa o teu sofrimento, hoje cessa a tua dor, porque o Senhor, ele é contigo, e o Senhor, ele te acolhe, o Senhor, ele te abraça. Então, você está dando uma palavra de consolo. Você pode estar consolando por meio de um versículo da Bíblia, né? Uma palavra profética usando o próprio texto da Bíblia. Algo que vai acalmar o teu coração, que vai te trazer conforto espiritual. Mas você também pode, através de uma profecia, você pode ser exortado. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta, né? Olha, o Senhor, ele manda eu te dizer que você precisa se arrepender desse pecado que você tem praticado, daquilo que você tem feito. Você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa se voltar ao primeiro amor. Aí você, ai meu Deus, acho que isso não é de Deus não, isso aqui era uma indireta. Né? Se você não tiver o seu coração aberto, você não vai entender. Né? Porque exortar não é acusar. Exortar é uma palavra que vem também em forma de encorajamento. Ela vem também em forma de encorajamento. Ao mesmo tempo que você entende que Deus está te mostrando que algo precisa ser feito na sua vida, Ele está logo, ao mesmo tempo, te encorajando a vencer e a superar aquilo ali. Deus não é um Deus que acusa. Olha isso que eu te digo na frente de todo mundo, né? Que tu estás a pecar. Aí a pessoa, todo mundo fica logo, qual será o pecado? Será que essa pessoa está fazendo? Ai, meu Deus. Aí não é a intenção de Deus. Deus, ele sempre vai trazer uma palavra que vai apoiar você. Ele manda você se arrepender, ele fala que tem algo que precisa ser manifesto na sua vida, há uma decisão que você precisa tomar, mas à mesma hora ele te encoraja. Às vezes você vai ouvir o Senhor dizendo, olha, te levanta. Deus, quando começava a falar com alguns homens de Deus, ele diz, te levanta. Vai em tal lugar, eu vou te mostrar tal coisa. Olha, te levanta, te acorda. Te levanta você que está dormindo, desperta do teu sono. Ao mesmo tempo o Senhor conforta. Eu falarei contigo. Eu estarei contigo, eu te consolarei. Porque nunca Deus vai profetizar para te envergonhar. Eis que o Senhor me mostra. A fulana de tal estava atrás do muro. Aí você pensa, fazendo o quê? Estava com um varão. Aí, está revelando algo que pode lhe envergonhar. E Deus, ele não tem intenção de lhe envergonhar. Ele quer lhe auxiliar. Ele quer lhe ajudar a se tornar forte, a vencer. Os dons espirituais não é para você descobrir que alguém pecou, aí você chega com ela, olha, o Senhor me disse, eu estou sabendo. Ele me mostrou, mas você já sabia, isso é mentira. Você está profetizando da carne. Está profetizando da natureza do homem. Você não está falando, você muitas vezes usado pelo diabo. Entendeu? Você não está trazendo algo que possa levar essa pessoa a arrependimento. A profecia, ela consola, ela exorta e ela edifica, ou seja, ela ensina, ela constrói os seus valores. Ela faz você ficar forte. O Senhor falou comigo. Entendeu? Deus falou comigo. Às vezes o pregador libera uma profecia, não tem o nome para quem ela é dirigida, mas a pessoa sabe, porque sabe que aquela palavra era para ela. E às vezes é para mais de um. Às vezes Deus não anda nas profecias assim, meio por atacado. Às vezes tem 2, 3 pessoas e Deus quer falar ao coração daquelas pessoas, Ele libera uma palavra e você recebe, é comigo, é para mim. Essa daí é para mim. Senhor, eu entendi, o Senhor já falou comigo, já sei, Senhor. Vou fazer o que tem que ser feito. Sabe? A outra coisa é a variedade de língua. Amados, o dom de língua, ele é uma expressão vocal, verbal, sai pela sua boca. E o dom de língua, ele é usado,
é tipo assim, às vezes a pessoa fica muito conflitada, porque existe a língua como sinal, no batismo do Espírito Santo, né? E existe a língua como dom. A língua como dom, ela é usada para a edificação da igreja. Eu não posso chegar aqui, falar em outras línguas, pregar metade do sermão em outra língua e ninguém entende nada. E aí tem o visitante, tem aquela pessoa que não sabe, o novo convertido, aí ela fica, ai meu Deus, o que será que aquela pessoa queria dizer? Ficou falando aquele negócio lá, não entendi nada. Então, a língua como dom, ela só deve ser colocada quando tem intérprete. Enquanto eu estou falando em mistério, em outras línguas, alguém se levanta para dizer o que eu estou dizendo, para edificar a igreja. Isso é algo muito parecido, o dom que já envolve a interpretação de língua, com a profecia. Né? Eu estou aqui falando em língua, o pastor Gilson se levanta de lá e ele interpreta o que eu estou falando. E aquilo vai edificar a igreja. E aquela pessoa que veio, que não conhece o evangelho, ela vai entender o que você falou. Mas está difícil de você entender o que eu estou falando? Está dando para todo mundo entender? Amém? Então, o dom de língua, ele é usado para a edificação da igreja. Pastor, e o dom de língua como sinal? Aquele que eu falei no batismo com o Espírito Santo. Ele pode ser usado na adoração. Você usa ele nas suas orações. Você pode falar em outras línguas, em oração, em adoração. Quando não tem ninguém perto de você, quando está todo mundo no mesmo nível. Às vezes a igreja está todo mundo no mesmo nível, todo mundo está adorando. Você está falando em língua aqui, o outro irmão está falando lá. Você está edificando a sua própria vida. Mas quando se trata do culto público, esse dom de língua ele deve ser utilizado quando houver interpretação. Porque senão a pessoa não vai entender. E ela vai sair confusa, achando que, acho que naquela igreja lá o irmão pegou o santo. Ele pegou um santo diferente lá que ninguém entende. Ficou falando um negócio estranho. E às vezes tem gente que tem medo. Chega na igreja, vê tudo aquilo e fica logo com medo, vai embora. Deus me livre de eu ficar aqui nessa igreja, tem um negócio estranho. Eu só não falo português corretamente. Então, quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo, e eles manifestaram o dom, eles tinham um intérprete. Porque a Bíblia diz que as próprias pessoas que estavam ouvindo, eles ouviam nas suas próprias línguas. Era algo que já era feito conforme as pessoas que estavam ali para alcançar as suas vidas. Havia já um entendimento daquilo que eles estavam falando. Já era feito na língua deles. Mas existem línguas que são espirituais que nem a gente que fala entende. E às vezes é complicado você, eu vou falar em língua. Eu nem me sinto muito animado para falar muito em língua, porque eu não entendo o que eu falo e eu fico falando sem entender. Só, amados, que essa é uma forma de comunicar o nosso espírito com o Espírito de Deus. E você fica fortalecido. Quando você está orando, se você orar pelo menos 1 hora no dia em outras línguas, se você conseguisse orar, você ia ver o quanto a sua vida espiritual ia ficar fortalecida, quanto você ia manifestar mais ousadia. O dom de língua, eu estava estudando essa semana, eu ia ministrar sobre dependência do Espírito para a gente poder instruir os nossos filhos, e eu estava estudando um pouco sobre o dom de língua na vida dos filhos, porque a Bíblia diz que a promessa é para nós e para os nossos filhos. Para nós e as crianças também. É para os teus filhos também. E eu estava estudando sobre isso e eu fui entender que é provado cientificamente que quando a gente está falando em outras línguas, a gente tem vem sobre o nosso ser uma calma, um relaxamento, sabe? Todo aquele sistema nervoso, todo aquele estresse, tudo aquilo que está em nós, é assim. Entendeu? É como se você agora entrasse num rio de águas cristalinas, de águas calmas. Você fica ali no refrigério, entendeu?
Você está falando em outras línguas e você está recebendo um potencial dentro do teu coração desestressante.